da Healing e da Blossom, Educação e Terapia Floral, que são as empresas que hoje estão promovendo esse encontro. Good morning, everyone. And for those who don't know me, I'm Luciana Chamas, and I'm the director of Healing Herbs, Healing from Brazil, not Healing Herbs, Healing from Brazil, and Blossom, that are the companies that are promoting this event. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer, claro, a presença de todos vocês aqui. And first of all, of course, I want to thank the presence of every one of you here. E quero agradecer especialmente ao Júlia, que topou imediatamente a proposta do evento. And I want to thank in a special way Julian, who has agreed immediately to participate in this event. A Ruth, que também respondeu imediatamente com sim, quando a gente pediu que ela fizesse essa tradução. And Ruth, who also immediately answered with a yes when we asked her to do the translation. A Bruna, que desde as 10 horas da manhã está aqui dando suporte para que esse evento se concretizasse. And we also thank Bruna, who has been here since 10 o'clock this morning, giving us support so that this event can happen. E claro, a todos vocês, porque o evento só faz sentido se todo mundo está aqui junto com a gente. And of course, I thank every one of you because the event only has meaning if you all are here with us. Bom, a proposta desse encontro é o de realizar um fechamento do ano. Um momento quando a gente pensou no tema para esse fechamento, o Holly foi uma escolha unânime. And the proposal for this encounter is to kind of round up and do a closing of the year. And when we thought about it, we thought of Holly as the theme. Eu acho que é muito óbvia a escolha, porque a gente tem vivido tempos planetários bem desafiadores. And I believe that this choice is quite obvious because as a planet, we've been living a period that's very challenging. Não passa um dia sem que a gente não tenha uma notícia que nos machuca a alma e causa dor e perplexidade. There's not a day that we don't get news that really hurt our souls and cause pain and perplexity. E a gente fica com a impressão de que está vivendo tempos de trevas. And sometimes we have the impression that we're living dark times. Mas eu não acredito nisso. Eu acho que nós estamos vivendo tempos de evolução. E é claro que isso tem um preço. But Luciana says, I don't believe in that. I think we're living times of evolution, but of course this has a price. E aí Holly, com a sua maneira fantástica de lidar com a luz, talvez possa nos ensinar alguma coisa. And this is where Holly, with its amazing way of helping us deal with light, may be able to teach us something. Então, como dizia São Paulo na sua carta aos Coríntios, e ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios. Break. So as São Paulo said in one of his prophecies, even if I had the gift of prophecy and I had the capacity of knowing all mysteries. E toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. And even though if I knew all science, and even if I had all the faith, and I was able to overcome all the and climb all the mountains, if there was no love, nothing would be. Então, a nossa proposta hoje é olhar com bastante cuidado para a Holly e aprender com essa planta como lidar com a luz. E quem sabe, a partir disso, a gente conseguir permear todas as nossas ações com amor. And our proposal today is to look at this plant and learn from this plant how to deal with light and hopefully be able to permeate all of our actions with love. Então, uma boa palestra para todos nós e espero que vocês aproveitem.
And may you all have a wonderful talk, and may you all enjoy it. Julia, it's your turn. Tem que desemudecer ele, né? Pronto. Luciana, dá para fazer o spotlight nele, para ficar a câmera sempre nele? Eu acho melhor. No, she's muted. Okay, well, I'd like to say good morning and hello to you all. Eu gostaria de dizer bom dia e olá para todos vocês. I must say that for me, this is a very nice and easy way to talk with people. E eu preciso confessar que, para mim, essa é uma maneira muito agradável e muito fácil de falar com as pessoas. Because, of course, I've got Ruth as a translator. Porque, é claro, eu tenho a Ruth como a tradutora. And I can stay here in Britain where it's really cold and wintry instead of flying to Brazil. E eu posso estar aqui na Inglaterra, onde é frio e é o inverno, mas eu não preciso tomar um avião e ir até o Brasil. Now, of course, if I was there, it would be very different. Mas é claro, se eu estivesse aí, seria bem diferente. And I must begin by apologizing because this is now the easiest way for me to talk to people. E eu preciso então começar pedindo desculpas, porque isso agora se tornou a maneira mais fácil de eu poder conversar com todos vocês. But let me be clear that this is not a lecture from me to you. Mas que fique claro que essa não é para ser uma palestra de mim para vocês. But rather the sharing of some ideas. Ao invés disso, é um compartilhar de algumas ideias. And I'd like it very much if during the short talk that I'm going to give, you actually joined in. E eu, então, vou gostar muito se durante essa pequena fala que eu vou apresentar, que vocês participem. And if you have any questions or things that are not clear, then let's join in together and discuss it. E se vocês tiverem perguntas ou coisas que não estejam claras, então participem, perguntem, e assim a gente vai evoluindo na nossa conversa. Now, this is not the easiest of the 38 Bach flower remedies to talk about. Agora, esse não é o mais fácil dos 38 remédios do Bach para se falar a respeito. But we've got to begin somewhere. Mas a gente tem que começar de algum lugar. Luciana has just said, well, maybe it's to do with the balance between the darkness and the light. A Luciana acaba de dizer que talvez tenha a ver com esse equilíbrio entre a sombra e a luz. Or between anger and love. Ou entre a raiva e o amor. But, if you'll forgive me, I want to try and see all of the remedies in a different way. Mas, se vocês me perdoam, eu quero fazer a tentativa de olhar para todos os remédios de um jeito diferente. In many of the books you'll read, there is this kind of polarity that is between one state and another. Pois em muitos livros vocês leem que existe essa espécie de polaridade entre um estado e o outro. I mean, with Mimulus, the polarity between fear and courage. Então, por exemplo, com Mimulus, a polaridade entre o medo e a coragem. Or with Olive, between exhaustion and energy and strength. Ou com o Olive, entre a exaustão e a energia e a força. And that's why we think of Holly as being the polarity between anger and love. E é por isso que nós pensamos na Holly como sendo a polaridade entre a raiva e o amor. But I'd like to invite you to try and step away from that polarity. Mas eu gostaria de convidá-los a tentar dar um passo para trás e não entrar nessa visão da polaridade. I mean, do you know what is meant by a seesaw? Vocês sabem o que é o significado de uma serra
I don't know. Yeah. Okay, let me just... You should probably show it. Yes. This is a picture of a seesaw. Ah, então é esse balanço, né? Essa gangorra, talvez. Acho que é isso disso que ele está falando. É. I mean, when we're children, we sit one on either end and we rock each other up and down. Exatamente. Quando nós somos crianças, cada um senta numa ponta e aí a gente fica brincando de gangorra, um sobe, outro desce, etc. So, you know, it's as if what is being suggested, on one end you have anger, on the other end you have love. E como foi sugerido, então, seria como se numa ponta você tivesse a raiva e na outra ponta você tivesse o amor. But what I'm going to suggest is that actually this is not really the way that Holly works. Mas o que eu quero sugerir é que, na verdade, esse não é bem o jeito que a Holly funciona. I'd like to take a little bit of a step back and look at the sequence of the 38 Bach Flower Remedies. Então, eu gostaria de dar um passo atrás e olhar para a sequência dos 38 remédios do Bach. You know, I'm sure that between 1928 and 1933, Dr. Bach discovered the 12 healers. E vocês sabem, eu tenho certeza, que entre 1928 e 1933, o Dr. Bach descobriu os 12 curadores. He spoke of these as being soul types. E ele falou destes como sendo tipos de alma. So that Serato or Agrimony or Chicory, this is an essential quality that I carry in me in this life. No sentido de que Cerato, Chicory seriam qualidades essenciais de alma que cada um carrega. Later, in 1934, he discovered the 7 helpers. Mais adiante, em 1934, ele descobriu os 7 auxiliares. And these, he says, are chronic conditions, not essential to the person, but chronic conditions which build up over time. E esses, dizia ele, se referiam a condições crônicas, não necessariamente parte da essência da pessoa, mas condições crônicas que iam se desenvolvendo ao longo do tempo. And then, of course, come the second 19. E é claro, então, isso foi seguido pelos segundos 19. And these are emotional responses to a traumatic event. E esses se referem à resposta emocional a eventos traumáticos. And Holly is one of those second 19. E o Holly é um desses dos 19 seguintes. So if that proposition is correct, then anger is not integral to me. Então, se essa proposição é correta, isso quer dizer que a raiva não é algo que faz parte integrante de mim. But it's actually an emotional reaction to something that happens to me. Mas é, em verdade, uma reação emocional a algo que aconteceu comigo. So it isn't really that I don't have enough love in my heart. Então, não é, na verdade, que eu não tenho amor suficiente em meu coração. That something has happened to me which actually makes me frustrated, angry and reactive. Mas algo aconteceu comigo que me fez me sentir frustrado, com raiva e reativo. Now, we're going to have to really have a good conversation about what we mean by anger. Então, nós vamos ter que ter uma boa conversa sobre o que nós queremos dizer com raiva. But in itself, as an emotional reaction, anger is not a bad thing. Pois, em si mesma, como uma resposta emocional, a raiva não é necessariamente uma coisa ruim. I mean, it could be that actually it's a noble response to what we see as an outrage. E pode muitas vezes ser uma resposta nobre para algo que a gente vê como algo que nos causa indignação. If we see some injustice on the
other side of the road and we simply walk past, E se a gente, por exemplo, vê uma coisa totalmente injusta acontecendo do outro lado da rua e a gente simplesmente passa ao largo, in such a case, actually, we're failing our responsibility as human beings. num caso como esses, na verdade, nós estamos falhando na nossa responsabilidade como seres humanos. And a sense of outrage may be actually the best expression of a love for life. E uma resposta de raiva indignada pode ser a melhor expressão do nosso amor pela vida. Do you understand what I mean by that? Vocês entendem o que eu quero dizer com isso, não é? Yeah. Isso ficou claro? I can see that Lucimar is nodding, yes. Ele diz que ele vê que a Lucimara está fazendo um movimento de assentimento. Sim, It does help me if I can see that what I'm saying is making sense to you. ele diz, para mim ajuda muito quando eu vejo que o que eu estou falando faz sentido para vocês. Então, respondam com as suas expressões. So, where is the problem that leads Bach to create this emotional remedy for Holly? Então, aonde está o problema que levou o Bach a criar esse remédio para as emoções que é o Holly? It seems to me that the problem is in the fact that it becomes a permanent state as opposed to an episode. E ao que parece para ele, Júlia, é que o problema é que isso vai se tornando um problema permanente, ao invés de ser uma resposta a um episódio específico. And that's when it becomes, if you like, pathological, because the energy becomes stuck in one condition. E é aí que isso se torna, se você quiser colocar assim, patológico, porque a energia se torna presa num estado específico. Now, I'm not a professional psychologist, Ele, Julia, não é um psicólogo profissionalmente, but it seems to me, very broadly speaking, that anger can mean one of two things. mas parece a ele, de uma maneira assim, bem ampla, que a raiva pode querer dizer duas coisas. Or at least anger when it becomes in the Holly condition. Ou melhor, a raiva quando ela entra naquela condição descrita como necessitando do Holly. It can lead to suppressed emotion, Ou isso pode levar a uma emoção que fica suprimida, where I push down my feelings and don't express them, and then they explode. que é quando eu fico guardando os meus sentimentos e não expresso, e aí eles explodem. And the second situation is an unresolved conflict. E a segunda situação é quando há um conflito não resolvido. I mean, let's say we have an argument, you and I, Então, digamos assim que eu e você temos uma briga, and we cannot settle our differences. mas a gente não consegue resolver as nossas diferenças. When we step away from each other and start to think about it, E aí, quando a gente está longe um do outro e a gente começa a pensar naquilo, I may well go into the Holly state. é bem possível que eu entre naquele estado Holly. I know the only way to resolve this is to come and fight with you or shoot you or Então, o meu sentimento é que o único jeito de resolver isso é ir lá e brigar com você ou dar um tiro em você. believe me, I can't do this over the video. Ele diz, acredite que eu não sou capaz de fazer isso por vídeo. Não tem perigo. But it's interesting that in this kind of sequence of the second 19, there are 2 or 3 other remedies that are always working in the same way. Mas é interessante que nesse tipo de condição dos segundos 19, existem 2 ou 3 outros remédios que estão sempre trabalhando de uma maneira mais ou menos semelhante. 2 or 3. Yes, one of them, for instance, would be white chestnut, Então, por exemplo, um deles é o white chestnut, which flowers at the same time in the month of May in the Northern Hemisphere. e que floresce no mesmo período, no mês de maio, no hemisfério norte. So if I've had an argument with you, Então, se eu tive uma discussão com você,
and it remains unresolved, e essa briga continua não resolvida. that argument may go round and round and round my head. Então, aquela discussão talvez vá dando voltas e voltas na minha cabeça sem parar. Which is white chestnut. E aí, a necessidade do white chestnut. Or equally, it might be that, let me put it this way, when I'm attacking you or arguing with you, you feel you need protection. E, de maneira semelhante, quando eu estou brigando com você, você talvez sinta que você precise de proteção. And then another adjacent remedy is walnut. E aí, um outro remédio adjacente é o walnut. Does it make sense how these different... Faz sentido? Faz sentido para vocês como esses diferentes remédios têm algo semelhante que os liga? So, when I was thinking about this earlier today, E hoje, então, mais cedo, quando eu estava pensando sobre isso, I thought, well, the best way to start is to take some. ele pensou, bom, o melhor jeito de começar é tomar um pouco. In other words, you don't have to wait until you're angry before you learn about the emotional state of the remedy. Pois você não precisa esperar o momento em que você está sentindo essa raiva para aprender sobre o estado emocional do remédio. So I put a couple of drops in my glass. Então ele botou 2 gotas no copo. Or in fact, I can take it like that. Ou ele pode tomar diretamente do You know how to estômago. take remedies, I'm sure. Vocês sabem como se tomam os remédios, eu tenho certeza. And when I did that, I had an immediate response. E ao fazer isso, ele diz, eu tive uma resposta imediata. The first thing that came into my mind after taking a sip of the water with the remedy in it A primeira coisa que veio à minha mente, depois de tomar um golinho da água com o remédio dentro dela, it wasn't love. não foi amor. I'm sorry. Desculpem, não foi. It was calm. Foi calma. Yeah. In other words, let's say you have a child and the child is getting very excited. Em outras palavras, digamos que você tem uma criança e a criança está ficando muito agitada, excitada. What the parent often says is, now calm down, calm down. O que o pai ou a mãe em geral falam é calma, calma. And that was just my reaction, and I hadn't even thought of that before this morning. E essa foi simplesmente a minha reação. E ele não tinha pensado a respeito disso essa manhã quando ele fez isso. Now, one of the questions that I have about this is directly to each of you. I don't know how many we have now in the group, but... E uma das perguntas que eu tenho diretamente para cada um de vocês, eu não sei quantos temos, 88, temos 88 na linha. Okay, so I'm asking the other 87. Então, ele está perguntando aos outros 87 aqui presentes. What do you think this remedy is really about? O que é que você acha que é realmente o que esse remédio traz? Now, unfortunately, we can't actually all join in together and have this discussion collectively now. Infelizmente, a gente não pode, na verdade, abrir para todo mundo ter essa conversa como um grupão agora, imediatamente. But those of you who actually work with the remedies and know about the remedies, maybe you're a practitioner. Mas aqueles entre vocês que conhecem esse remédio, talvez você seja um terapeuta floral, você usa esse remédio, trabalha com ele. Perhaps you're prescribing for other people, or maybe you're prescribing for yourself. Talvez você esteja escolhendo, selecionando e dando para outras pessoas, ou talvez para você mesma. What do you think this remedy is really about? O que é que você acha que esse remédio trata? O que é que ele faz? Now, I was going to go on at this stage and talk about the plant and how we might learn from the tree itself.
E nesse estágio, o que ele ia fazer é falar sobre a planta e como nós podemos aprender com a árvore ela mesma. But I think actually it would be better to look first at what does Dr. Bach say. Mas ele acha que o melhor é, primeiramente, olhar para o que o Dr. Bach disse. I'm sure you all know his book, The 12 Healers. Eu tenho certeza que todos vocês conhecem o livro dele, Os 12 Curadores. And his description is something like this. E a descrição dele é algo assim. Those who are attacked by thoughts Aqueles que são atacados por pensamentos of jealousy, envy, revenge, suspicion. de ciúme, inveja, vingança ou suspeita. Now in English, if you use the word attack, it E em means, inglês, quando você usa a palavra ataque, something coming from the outside. isso significa algo que está vindo de fora. It's not integral to me. Não é algo que está dentro de mim, que é parte integrante de mim. But Dr. Bach goes on to say, Mas o Dr. Bach prossegue dizendo: they suffer much within themselves eles sofrem muito dentro de si mesmos, for no real cause. por uma razão que não é realmente real. So pretty clearly, they've got out of balance. Então, fica muito claro que a pessoa saiu do equilíbrio. But it's not a balance because they don't have enough love. It's a balance because they've got stuck in a place where they can't get out. E não é, na verdade, uma falta de equilíbrio porque a pessoa não tem amor o suficiente, mas é porque ela ficou presa num lugar do qual ela não consegue sair. Dr. Bach goes on to say that the positive state E aí o Dr. Bach prossegue dizendo que o estado positivo is a tolerance of the vicissitudes of life. é uma tolerância às vicissitudes da vida. How fantastic that you can translate that word vicissitudes because it's It just exists. It exists in Portuguese, fortunately. Ele diz que é fantástico que seja traduzível, é porque a palavra existe, vicissitudes da vida. and what will come from taking the remedy from Bach's point of view E o que virá a partir do uso do remédio do ponto de vista do Dr. Bach is a better understanding of life's problems. é uma compreensão melhor dos problemas da vida. Now, all of that says to me that when I'm in a negative holy state, E tudo isso, o que isso diz para mim é que quando eu estou num estado negativo do Holly, is that I become internalized and I actually become reflective inwardly. é que eu fico com uma coisa internalizada e fico refletindo sobre aquilo internamente. And because I can't bear that experience and the feelings that I have, E como eu não suporto essa experiência, eu não aguento essa experiência, os sentimentos que isso está me dando, I push it outwards and give it out as anger and frustration on other people. aí eu empurro isso para fora sob a forma de raiva ou frustração que fica sendo jogada sobre outras pessoas. So, just to make it clear, if I'm in a holy state, I have got the problem and I'm trying to give it to you. Ou seja, para deixar bem claro, se eu estou num estado Holly, eu estou com um problema e eu estou querendo empurrar ele para você. So, if we can sort of stay with that concept, I'd like to spend a little bit of time looking at the holly tree. E se nós pudermos, então, guardar esse conceito, ele gostaria de usar uma parte agora do tempo para a gente olhar para a árvore da Holly. I'm sure some of you have seen pictures, but I don't suppose you've ever seen a holly tree. Eu tenho certeza que
Alguns de vocês viram fotos, mas muitos de vocês não devem ter nunca visto a árvore da Holly. So if I, let me try and do a screen share. Então ele vai tentar compartilhar a tela dele para nos mostrar. So this is a holly tree at about this time of year with its red berries. E essa é uma árvore da Holly agora, mais ou menos nessa época do ano agora, com os seus frutinhos vermelhos. And this is actually about 10 miles up into the mountain from where I live when I'm in Hereford with Healing Herbs. E essa é, na verdade, 10 milhas subindo a montanha de onde eu moro quando eu estou em Hereford, onde é a Healing Herbs. And it's where I go to make the holly remedy. E é lá aonde eu vou para preparar o remédio da Holly. It's quite high up in the hills and it's in a very open, beautiful field looking out over the landscape. Ela fica lá no alto, nas colinas, e fica num lugar onde ela olha para a paisagem, assim, numa paisagem bem aberta, olhando para o campo. And one of the interesting things for me in this place is that it's part of a wood of holly trees. E uma das coisas que é bem interessante para mim nesse local é que ela é parte de um conjunto de árvores, uma pequena floresta de árvores de holly. Which is what we call a hollin. O que eles em inglês chamam hall-in, que é um local de holly. Traditionally, it's a sacred grove. E tradicionalmente esses são considerados bosques sagrados. And this one is right close by in the same field as the rock water well that I use at St. Thomas's Well. Uau! E esse é bem perto do local onde existe o poço sagrado, onde ele prepara a rock water. So for me, this is a very, very special place. Então, para ele, esse é um lugar muito especial. Well, I could talk about the. Well, no, sorry, I'm getting confused now. I need to come back into my body and remember what I'm doing. E ele está tentando voltar agora no trilho da palestra que ele está querendo dar. Okay. So the way that I try to look at the remedy flowers and trees. Então, a maneira que ele tenta olhar para as flores dos remédios e suas árvores is to understand them in the structure of the four elements. É compreendê-las dentro da estrutura dos 4 elementos: Earth, water, air and fire. Terra, água, ar e fogo. And the way that they relate to the root, the stem, the leaf and the flower. E a maneira que eles se relacionam com a raiz, o caule, as folhas e a flor. And if you can bear with me for 5 minutes, E se vocês puderem, então, prosseguir comigo por 5 minutos. I'd like to look at the holly in those terms. Ele quer que a gente dê uma olhada para a holly através desse jeito, dessa forma. The root of the holly tree is actually not strongly secured in the land, in the ground. A raiz da árvore da holly não é uma raiz muito presa e fortemente enraizada no chão, onde ela se enraiza. So that would suggest that the holly tree doesn't have that strong attachment to the earth that you have with oak, for instance. E isso, então, sugere que a árvore da holly não tem essa coisa tão agarrada à terra como você tem com a oak, por exemplo.
I'll explain how significant this is when we come to the other part of the story, which is the seed. E eu vou explicar o quão significativo isso é quando chegarmos à outra parte da história, que é a semente. But if we then think about the stem, actually it's, you can see the trunk here. Mas quando começarmos a falar sobre o caule, vejam só aqui, observem o tronco. And there's a very strong upward movement in the tree. Ele tem um movimento em direção para cima, assim, um movimento ascendente que a árvore faz, muito forte. And even when it's old, very old, they're still sending out new young shoots. E mesmo quando a árvore é velha, bem velha, ela continua lançando vários brotos novos. And these young stems are actually green. E esses pequenos caulezinhos mais novinhos são, na verdade, verdes. They're green like the leaves are green. Eles são verdes como são as folhas. Which means that the stems are part of the process of photosynthesis. E isso significa que esses caules são parte do processo da fotossíntese. Now you might say, come on, this is getting a bit technical. This doesn't really relate to the remedy. E talvez você diga, mas isso aí está ficando muito técnico e não tem muito a ver com o remédio. Well, I'd have to say, in my view, it does connect to the remedy. Mas ele, Julian, tem que dizer que na perspectiva dele, sim, isso tem a ver com o remédio. Because the essential quality of the remedy is the transfer of information from the tree. Pois a qualidade essencial desse remédio é a transmissão, a transferência da informação vinda dessa árvore. And part of that is, how does this tree grow? E uma parte disso é como é que essa árvore cresce. And as we'll see in just a moment, E como iremos ver em apenas um momento, the most important thing for this tree is to maximize the production of life and sugars through photosynthesis. a coisa mais importante para essa árvore é maximizar a produção de força vital e dos açúcares através da fotossíntese. And to do that, it even makes the stems work. The emotional state is the driver. E para fazer isso, ela faz, inclusive, com que os caules trabalhem. O estado emocional está sendo a força motriz. Now, if you remember, we said with the third element, the air element, that is the leaf. E se vocês se lembrarem, quando falamos do elemento ar, que é o terceiro elemento, este é a folha. And that relates to the mental disposition of the individual. E essa parte está relacionada à disposição mental do indivíduo. And how we exchange with the environment around us. E como nós fazemos uma troca com o ambiente que está à nossa volta. Now, I hope you can see on your screen now, these are some holly leaves. E eu espero que agora vocês estejam podendo ver isso em sua tela. Essas são algumas folhas da holly. And what's often said about these is, oh look, they're all prickly, and that shows how aggressive holly can be. E muitas vezes as pessoas, quando comentam sobre ela, falam, olha só, elas são todas cheias de pontinhas que espetam. É assim que a holly pode ser muito agressiva. But that's not really the quality that comes into the remedy. Mas essa não é, em verdade, a qualidade que entra no remédio. And as you will see in a little while, it's not even actually essential to the shape of the leaf on the tree. E como vocês irão ver logo mais, nem mesmo essa qualidade é essencial com relação ao formato das folhas nessa árvore. I'll tell you this, but I'm going to talk about it again in a moment. E eu já estou falando sobre isso para vocês, mas vou falar de novo em mais alguns instantes. The reason the holly tree has these
shaped leaves A razão pela qual a árvore da Holly tem essas folhas com esses formatos is that the leaves hook up together and support each other. é que as folhas se engancham umas nas outras para se apoiar uma à outra. And that is really very important when it comes to the generation of the seedlings, E isso é de grande importância no que se refere ao processo de gerar as sementes. Normally we think of something which is sharp and aggressive as being competitive, E muitas vezes a gente pensa que algo que tem espinhos, e então nos parece agressivo, que é algo competitivo. but in the case of holly, it's actually cooperative. Mas no caso da Holly, em verdade, é um estado de cooperação. Well, we ought to look at the flowers, of course, Mas temos que olhar para as flores, é claro. and this is where the element of change comes in. E é aqui onde entra o elemento da mudança. And this is a female holly tree or holly flower. E essa é uma flor feminina da Holly. The male and the female are on different trees. No caso da Holly, existe existe a árvore que tem as flores masculinas e existe uma outra árvore que tem as flores femininas. São And árvores this diferentes. little central piece here, the green, is the ovary. E aqui nessa parte central, a parte verde é o ovário. And that will eventually become the red berry that we see now at Christmas. E essa é a parte que, no desenrolar do tempo, virá a se tornar o frutinho vermelho que vocês veem na árvore na época do Natal. Now, I mean, I could go on more and more detail about this, but I perhaps ought to move forward. Mas eu poderia, inclusive, falar em mais detalhes sobre isso, mas me parece que é hora de eu seguir adiante. But in my view, there's a lot more to be learned about the color of the young shoots. Mas, no meu ponto de vista, há muito mais a se aprender com relação à cor dos brotos novos, The fourfold geometry of the flowers. também a geometria de 4 pétalas das flores. But the most important thing that I see in this picture, well, there's two things. Mas a coisa mais importante, na verdade, duas coisas mais importantes que eu vejo nessa imagem aqui. One is, look how the leaves reflect the light. Uma delas é, vejam como as folhas refletem a luz. I'll come back to this again in a moment. Eu vou voltar a isso daqui a alguns instantes. But the most important thing about the flowers is the scent. Mas a coisa mais importante com relação a essas flores é o seu perfume. Very, very sweet and beautifully strong. Elas têm um aroma muito doce e lindamente forte. And the flowers are filled with nectar. E as flores são cheias de néctar. And that attracts the bees. E isso atrai as abelhas. And the bees then fertilize the flowers. E aí as abelhas fertilizam as flores. So that every one of those flowers will become a berry, a fruit. Everyone or not everyone? Everyone. E cada uma dessas flores virá a se tornar um frutinho. And that applies to both the male and the female, because the bee has to go to the male flower and then come back with the pollen to pollinate the female flower. E isso se aplica tanto à flor masculina quanto à flor feminina, porque a abelha tem que ir na flor masculina e daí voltar e polinizar a flor feminina. I mean, you know how that works, don't you? The birds and the bees? E vocês sabem como é que isso funciona, não é? Com as abelhas e as flores. Vocês sabem como é, né? Yeah, I think so. So, this is a picture of a branch of a holly tree. E aqui, então, a gente tem uma imagem de um galho da árvore da Holly. And it only flowers so well as this when it gets out into the light.
E ela só floresce assim, com essa abundância, quando ela está recebendo bastante luz. But look how interesting. Now the leaves are all smooth and no longer. Agora, vejam só que interessante, porque aqui a gente tem esse galho que está lá em cima recebendo toda a luz e as folhas não têm aqueles espinhos, elas são lisinhas. They've lost almost all the prickles Quase não tem aquelas pontinhas que espetam. and they become a smooth oval leaf. E elas se tornam, então, folhas com os cantos totalmente regulares e folhas em formato ovalado. So part of the process of looking at the tree is to understand this transformation that takes place. Então, parte do processo de se observar a árvore é a compreensão dessa transformação que acontece. And an integral part of that process of transformation is time. E um aspecto integral desse processo de transformação é o tempo. So let's go back and look at the berries. E agora vamos voltar e olhar para os frutinhos. And we, at this time of year in the UK and Germany and Europe, we pick these and bring them into the house to celebrate for solstice. E nessa época do ano, na Grã-Bretanha, na Alemanha, aqui no hemisfério norte, a gente colhe galhos da holly com os frutinhos, traz para dentro de casa para celebrar o solstício. And part of that is because we are bringing the joy of light into the darkness of our winter. E parte disso é nós trazermos a alegria da luz para dentro das casas e para o escuro do inverno. But we have to be quick. Mas nós temos que fazer isso muito rapidamente. Because I'm not the only one who wants to pick the holly berries. Porque eu não sou o único que quer colher logo, rapidamente, esses frutinhos da holly. Because they're very sweet and juicy. Porque eles são muito doces e suculentos. So in November and December, the birds eat all the berries. Então, o que acontece é que em novembro e dezembro, os passarinhos comem todos os frutinhos. And as we do, they eat themselves, with a big full stomach, and then they go up into the top of the tree to sleep. E, do mesmo jeito que a gente, eles enchem a barriga. E aí eles sobem lá para o topo da árvore e vão lá tirar uma soneca. Well, when they wake up in the morning, they say, "Oh, I think I better go to the lavatory." E aí, quando eles acordam de manhã, eles, acho que eu vou no banheiro. Or the bathroom, as the Americans say. Ou, enfim, a casa de banho, como os americanos falam. And so they defecate just where they have been roosting in the tree. E eles, então, defecam exatamente aonde eles têm lá os seus lugares, onde eles pousaram na árvore. The thing about these berries is this, that the seeds inside are indigestible. E o que acontece com esses frutinhos é que as sementes dentro deles não são digeridas. So it needs the bird to eat it in order to soften the seed, and then it falls to the ground and germinates. Essas sementes, elas não são digeríveis e elas precisam que o passarinho coma, amacie essas sementes para que daí, então, elas caiam no solo e possam realmente germinar. And now I'm getting to the really exciting bit. E agora ele está chegando no ponto mais instigante e excitante. Because when the holly plant germinates, the seed germinates, Pois quando a sementinha da holly germina, 3 of them grow up together, 3 delas crescem junto uma da outra, and the first leaves are very barbed and shaped with the prickles.
E as primeiras folhinhas são bem recortadas com aqueles formatos e as pontinhas que espetam. And because they're growing very close together, E como elas crescem muito pertinho uma da outra, these leaves interlock essas folhas se engancham uma na outra and they support each other. e uma apoia a outra. So they cooperate. Portanto, elas cooperam. It's not a competition, it's cooperation. Não é uma competição, é cooperação. Now, I'm going to say this again because it's something that's important to me. E eu vou falar sobre isso de novo porque isso para mim é muito importante. A lot of botanists or people talking about botany, I think, get the story wrong. Muitos dos botânicos ou das pessoas que falam sobre a botânica, eu acho que elas pegam essa história e entendem ela errado. They say that if there are spines and sharp prickles, it's aggressive. Eles dizem que se existem espinhos e pontas afiadas, que a planta é agressiva. Or it's a defensive mechanism. Ou é um mecanismo de defesa. But I don't think that's always the case. Mas ele não acha que isso é sempre o caso. And when we look at this plant in terms of the form and function of Bach flower remedies, E quando a gente olha para essa planta em termos da forma e função dos remédios de Bach, we see that actually this process of cooperation is absolutely essential because of the weakness of the root. a gente vê que, na verdade, esse processo de cooperação é absolutamente essencial porque a raiz é fraca. And actually you could say, well, if I'm a very angry person, E aí talvez você possa dizer, se eu sou uma pessoa muito raivosa, I may try and make other people cooperate with me, but they won't do so willingly. eu talvez tente fazer as outras pessoas cooperarem comigo, mas eu acho que elas não vão querer fazer isso de boa vontade. Because it's not anger that makes people cooperate, but actually love. Mas, na verdade, não é a raiva que faz as pessoas quererem cooperar. O que faz as pessoas quererem cooperar é o amor. So I hope that makes some sort of sense. Eu espero que isso faça um certo sentido para vocês. And it's my belief, and it's the work that I've done, that you only really understand the remedy state if you look very closely and observe the detail of the plant. É a crença dele e é isso que ele vem fazendo, que a gente realmente só entende cada um dos remédios se a gente olha com muita atenção para todos os aspectos da planta, muito de perto. Now, the story that I told you about the birds Agora, a história que eu contei para vocês sobre os passarinhos carries on in the narrative of where does beech grow? Where does holly grow? ela vai, então, prosseguir na narrativa de onde quais são os lugares que a Holly cresce. And the answer is that actually one of its favorite places is in a beech wood. E a resposta é que, na verdade, um dos lugares favoritos onde a Holly cresce é nas florestas de beech, nos bosques de beech. Well, beech trees have a very sort of strong canopy of leaves. As árvores de beech, elas têm uma cobertura de folhas muito ampla, muito grande, muito forte. And they take all the light. E elas cobrem e tomam para si, elas tampam toda a luz. So that underneath the beech, nothing grows. E aí uma das coisas que acontece é que embaixo do bosque de beech, nada mais cresce. Which is a symbol of the intolerance of beech. Que é uma coisa, um símbolo da intolerância da beech. But the place where the birds love to roost at night
Mas, no entanto, um dos lugares onde os passarinhos adoram ficar empolerados à noite, after they've had a big meal of holly berries, depois deles terem comido, se refestelado com os frutinhos da Holly, is in the top of the beech trees. é no topo das árvores da beech. So they drop the seeds down to the bottom on the ground. E é ali onde eles deixam cair essas sementes que vão lá para o chão. And that's where the holly grows. E é ali que a Holly gosta de crescer. I could show it to you time after time after time if we were in the UK looking at beechwoods. E se a gente estivesse passeando nos bosques de beech, ele poderia mostrar isso para vocês inúmeras vezes. And when they're in that place, underneath, in what we call the understory of the beechwood, Então, o que acontece é que nesses lugares que é na parte, vamos dizer, por baixo dos bosques, por dentro, na sombra dos bosques da beech, the holly doesn't get very much light. nesses lugares, a Holly não recebe muita luz, ela não fica exposta a muita luz. And that's why the leaves actually are shaped like this. E é por isso, então, que as folhas têm essas formas assim, In order to reflect the light. para que elas possam refletir o máximo de luz. So the dark part is where it's absorbing the light, and the shiny part is where it's reflecting it to share with others. Vejam só, na parte escura da folha é onde ela está absorvendo a luz, e a parte que está brilhando é a que está refletindo para as outras partes escuras absorverem. And if the leaves were flat, that would not happen. Isso, se as folhas fossem lisinhas, achatadas, não aconteceria. So when you see a when you see a holly tree, actually it's a blaze of light. E quando você está andando na floresta e você vê uma árvore de holly, ela é um brilho de um monte de luz. Now, I don't know, you probably know more than I do about astronomy, but do you know this thing called black holes? Eu não sei, talvez vocês saibam muito mais do que eu sobre astronomia, mas vocês já ouviram falar dessa coisa chamada buracos negros? I mean, we're told that what happens in a black hole is everything gets sucked into it. And E o que nos contam é que o que acontece com os buracos negros é que tudo é sugado por eles. and they're black because they absorb all the light. E eles são negros porque eles absorvem toda a luz. So there's no reflection, no giving back out. Ou seja, nos buracos negros não há reflexo, não se doa a luz de volta para fora. Now, I don't know whether you believe in the sort of energetic system that's described as the aura. E eu não sei se vocês acreditam no sistema energético que é descrito como sendo a aura, But what I'm told is that when you get this static energy, which over a period of time builds up into a black hole, o que me contam é que quando você começa a ter essa energia estagnada, que ao longo do tempo vai virando como um buraco negro, that is a reflection of the negative anger and envy and jealousy that you have in the holy state. isso é um reflexo da energia negativa, da raiva, do ciúme, da inveja que você tem no estado holy. I don't really want to trespass into the area of medicine. Eu não quero, na verdade, entrar na área da medicina, But of course, when you have those static areas of energy, that's exactly where cancer can come in. mas é claro, decorre que quando você tem essas áreas estagnadas de energia, é exatamente aonde, por exemplo, o câncer pode entrar. So, what I'm suggesting is that the information that is in the holly tree is light. E o que ele está sugerindo, então, é que, na verdade, a informação que está na árvore da Holly é luz.
And what I need, if I'm in a holy state, is to remember that. E o que eu preciso, se eu estou no estado Holly, é lembrar disso. I mean, Bach, I've written here now, point number 8. How does Holly work in this situation? E aí eu coloquei aqui nas minhas anotações, diz ele no tópico número 8, como é que a Holly funciona em tal situação. Well, it's easy to write it down, it's not so easy to say it. É fácil fazer a anotação do tópico, não tão fácil dizer como é que é. Interestingly, Bach puts Holly in the group for oversensitive to influence and ideas. É interessante o fato de que o Bach colocou a Holly no grupo daqueles que são sensíveis demais a influências e ideias. So the other ones there are Agrimony, Centauri, and Walnut. E os outros que estão ali são Agrimony, Centauri e Walnut. You might well ask, what on earth do these 4 remedies hold in common? E você talvez se pergunte que raios existe em comum entre esses 4 remédios. Well, I should suggest in every case it's about the mediation between internalized energy and the external world. Em cada um dos casos, tem a ver com essa inter-relação entre o estado interno e o estado externo, a relação de um com o outro. I mean, how are we doing for time? Okay. What actually happens if I'm taking this remedy? E o que, na verdade, acontece quando eu estou tomando esse remédio? I'm not receiving an antidote. Não é que eu esteja recebendo um antídoto. I'm going back to the seesaw. I'm not getting something which is going to get rid of the anger and make me happy. Voltando à gangorra, não é que eu estou tomando uma coisa para eu me livrar da raiva e ficar feliz porque eu me livrei dela. Rather, I'm getting information. Na verdade, o que eu estou recebendo é informação. And that information could be as simple as this. E essa informação poderia ser tão simples quanto isso que eu vou dizer. Just stop. Para. Right? Just stop. Before you explode, Para. Antes de você explodir, para. I've had contact with a couple of children that I know who are very strongly in this state of frustration. Ele já teve contato com algumas crianças que ele conhece quando elas estão nesse estado muito forte de frustração. I think in both cases they are frustrated because of the control that they see being imposed on them by parents. Ele acha que nesse caso dessas duas crianças que ele observa é que elas estão frustradas por causa do excesso de controle que elas sentem que está sendo imposto pelos pais. And if you're 10 years old, there's not very much you can do about it. E quando você tem 10 anos, você não pode fazer nada, porque aquilo acontece. Except express it. A não ser se expressar. And I mean, one kid that I know, he has what do you call them, a pad, you know, and he's banging his head against it like this and breaking it. E um dos meninos que eu conheço, ele tem um pad e aí ele fica batendo aquilo com a cabeça até quebrar. And that makes his parents even more angry. E isso faz com que os pais dele fiquem mais bravos ainda. Look what you've done. I won't give you any pocket money for a year now, and you're going to... Olha só o que você fez, você não vai ganhar mesada por um ano agora. What can you say to such a child? O que você pode dizer para uma criança que está assim? Well, I would suggest that being self-aware is actually the key to overcoming that problem. E eu então sugiro dizer-lhe que se perceber é um caminho para superar esse problema.
I mean, actually, it's interesting, isn't it? I find this quite strongly moving for me even to talk about it. E ele diz, interessante, porque isso mexe comigo, até falar sobre isso mexe comigo. And then I come back to what I said first off about actually just calm down, Julian. Just step back from that overcharged emotion. E aí ele volta àquilo que ele falou desde o começo. Julia, calma, sabe? Sai um pouco dessa emoção tão forte, tão exacerbada. And take a deep breath. Dá uma respirada funda, Count to 3 conta de 1 a 3, slowly, devagar, and then see if there's not a way out of this. e aí olha para ver se não tem uma saída melhor. And that I think Right. is actually what Holly helps us to do. E isso é o que ele acha que, na verdade, a Holly nos ajuda a fazer. Now, I've written down here that creativity is the real antidote. E aí ele escreveu aqui que, na verdade, a criatividade é o melhor antídoto. Because I was reading something that Bach had written this morning, somebody else was writing it, and actually that's what he says, is that we've got to find our own access to our own personal creativity. E ele estava lendo algo que alguém escreveu relacionado ao que o Bach disse e que, na verdade, ele falava que a gente tinha que achar os caminhos para acessar a nossa própria criatividade. And that if you access your own creativity, whatever that means to you, E se você acessar a sua própria criatividade, o que quer que isso, como quer que isso seja para você, and that leads in turn to a love of life. isso leva você a ter aquele amor pela vida. So I'm just going to say a few more things about that. One of them is, do you know about Plato's cave? E eu gostaria de dizer mais algumas coisinhas sobre isso. Vocês sabem sobre a caverna do Platão? Is that yes Sabem or dessa no? história? Anyone know? Okay, but you know Plato, the Greek philosopher. Vocês sabem Platão, o filósofo grego, certo? E o mito da caverna. He says that most of us are living in the depth of a cave in the darkness. Ele dizia que a maioria de nós está vivendo no fundo de uma caverna no escuro, Chained looking at the rocks. Chained. olhando para as rochas escuras. And that's an effect, or that's a result of concentration on materialism and physicality. E isso é o resultado de estarmos totalmente vendo só o material, só aquilo que é físico. And he says that what we have to do is to wake up E o que ele diz é que o que nós temos que fazer é acordar and turn and face the light. e virarmos e nos voltarmos para a luz. He doesn't say, go and take some more remedies. He says, face the light. Ele não diz, vai tomar mais uns remédios, ele diz, olha para a luz, encara a luz. And actually move towards the light. Mova-se em direção à luz. And what the Buddhists say about anger, E o que os budistas falam sobre a raiva the most important thing is to be aware of it. é que a coisa mais importante é você perceber o que isso é. Because if we are enslaved in ignorance, we cannot do anything. É ter consciência disso, pois quando estamos escravizados pela ignorância, quando a gente não se percebe, não há nada que a gente possa fazer. So I'd come towards the end of this presentation in this way. E ele então está chegando ao final dessa apresentação da seguinte maneira. What happens when you take the remedy? O que é que acontece quando você toma o remédio? First, it depends upon the individual and their circumstances.
Em primeiro lugar, depende do indivíduo e de suas circunstâncias. You can't treat somebody's anger as if it was a headache. Não adianta você tratar da raiva de alguém como se aquilo fosse uma dor de cabeça. You know, take this pill and we'll all be happy. Toma esse comprimido e todos ficaremos muito felizes. Although thinking about it, an awful lot of young people do seem to take a pill in order to make themselves happy. Mas, se a gente for pensar, tem muita gente que está tomando aí umas pílulas só para ficar mais contente, né? But it doesn't really work. Mas não é bem assim e não funciona de verdade. Because what we have to do is to understand the cause of the anger and frustration. Pois o que precisamos fazer é compreender a causa da raiva e da frustração. And just the process of self-reflection, of thinking about it, will help that. E o próprio processo da autorreflexão, de pensarmos sobre isso, irá ajudar. I mean, what happened with one of these two children who were getting so angry and frustrated? Então, por exemplo, nesse caso dessas duas crianças que eu contei, que estavam tão cheias de raiva, se sentindo tão frustradas, And they told me this. e elas me contaram isso. I don't like being made to do things that I don't like to do. Eu não gosto de ser forçado a fazer coisas que eu não gosto de fazer. Pretty clear, I'd feel the same. Elas deixaram bem claro. Ele também acha a mesma coisa. So that brings us to expressing the true nature of the problem. E isso nos leva, então, a conseguirmos expressar a verdadeira natureza do problema. So long as the problem is pushed down and internalized, we have no way of dealing with it. Enquanto o problema está empurrado para dentro, internalizado, e a gente não está nem percebendo, a gente não tem um caminho para lidar com ele. So what the remedy does is this. Então, o que o remédio faz é o seguinte. It enables us to stop and reconsider. Ele nos permite dar uma parada, reconsiderar. Before we become flooded with the toxic emotion. Antes da gente se tornar totalmente inundados, nos tornarmos inundados pela emoção tóxica. And that all leads to one thing. E tudo isso leva a uma coisa. The coming of consciousness. Ao despertar, a vinda da consciência. Have you got any comments or questions? Vocês têm algum comentário? Tem alguma pergunta? There were people that said, well, the parents also need to take a lot of flower essences. Well, because of the control. Eu traduzi que alguém escreveu que os pais precisam tomar floral também. Ele disse sim, também por causa do controle. Eu dei a voz para todo mundo. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu quero. So Luciana has opened the microphones for everyone, so people can ask their questions. Peraí. And the holly leaf looks like a Brazilian plant that has a lot of, but you wouldn't know it. Okay. Eu posso fazer uma pergunta? So Luciana is asking whether she can ask a question. Of course. Claro. Bom, a primeira pergunta que eu tenho é, essas sementinhas, elas são comestíveis pela gente também ou só pelos pássaros? So the first question she has is, are these berries edible for humans or only for birds? I don't know. I don't think they're poisonous, no. Ele diz, eu acho que venenosas elas não são, mas não se costuma comer, ele não sabe. I'll try one and let you know. Ele vai favor, experimentar please. uma e vai te contar. Ok. But if you don't hear anything more, you know they're poisonous.
Ok. Mas se ele nunca mais falar com você, se ele desaparecer, você vai descobrir que elas eram Eu já vou saber. venenosa. E a segunda questão que eu tenho é que, mais uma vez, fica claro que a gente sempre tem que olhar para todo o contexto, para toda a planta, e não só para uma ou outra parte da planta. So the next comment she has is that in every case, we always have to look at all the different aspects of the plant and not only one part of the plant. I agree completely. And not just that, but also where it grows and what the landscape is around it and the whole geology and the meteorological conditions, whether it's in dry soil or wet places. E aí ele diz não somente a planta, mas onde ela cresce, que tipo de solo, que tipo de contexto, não só as questões meteorológicas, mas também, enfim, no lugar mais ensolarado, lugar mais drenado, etc. Tá ótimo, obrigada. Ruth, tem uma série de perguntas no chat, talvez a gente pudesse, como eu tive que emudecer todo mundo por causa do barulho, talvez a gente pudesse olhar no chat e responder. Eu vi uma pergunta bem interessante, qual que é a relação, talvez ele já pudesse ir respondendo, a relação do Holly com Cherry Plum. So I'm going to give you a few of the questions that are here in the chat. So there's one, and I'll just read a few because maybe you can answer it all together. One of them is, what would be the relation between holly and cherry plum in this process of repression and not being in touch, and then expressing and directing emotions? And then other people said, I loved the complete vision of the tree and all the elements. Somebody asked about the shoots. Yeah, okay, go on. That's a really very interesting question. Cherry plum and holly. Essa é uma pergunta realmente muito interessante, a cherry plum e a holly. That's never been put to me before. Uma pergunta que nunca fizeram para mim dizer. And cherry plum has very much the same quality of light into darkness. A cherry plum tem muito também essa mesma qualidade da luz no escuro. But when you see the cherry plum, it's absolutely only the flowers. Mas quando você olha para a cherry plum, você vê ela lotada só das flores. So the stem of the tree and the leaves of the tree don't play as much into the dynamic of the story. Então, os caules e as folhas da árvore não atuam tanto na dinâmica deste floral. So, and the rooting system doesn't have the problem of imbalance. E o sistema de raízes da cherry plum não tem esse problema de não ser tão enraizado quanto é o da holly. And I'd suggest that actually cherry plum is much closer to the well, having to be careful to choose words, much closer to the outside levels of existence beyond the physical body. E ele diria que a cherry plum ela está muito mais próxima dos estados externos, assim, para além do corpo físico. Because what we say about that is that I'm afraid that I may suddenly be driven into a mental state where I do terrible things. E aí o estado diz, eu tenho medo de entrar num estado mental que eu saia de mim para fazer coisas terríveis. But it's entirely internalized in me. Mas está inteiramente internalizado em mim esse medo. And I don't inflict it on anybody else at all. Mas eu não empurro isso para ninguém. Quem vive esse estado sou eu dentro de mim somente. And certainly if there's any it's a remedy for fear and not for the expression of force and anger. É um remédio para um estado de um medo interno e não para uma expressão de raiva e força projetada sobre outros. But I agree that I think they both work with the mediation of light. Mas eu concordo que ambos trabalham com essa mediação da luz.
But then I would also argue that so does everything. Work with the mediation of light. Mas ele também traria o argumento de que, na verdade, tudo atua nessa relação e mediação com a luz. But all of these remedies are related in some way. They're not, okay, that's the one for that problem, that's the one for that problem. You've got to investigate and open up, tease open the tangle. Mas a verdade é que todos esses remédios estão interrelacionados de alguma maneira. Então você precisa ir abrindo o nó para ir vendo exatamente o que é, o que está ali. I mean, I think Alice says here, she's looking at the negative expression of holly and something to do with depression. Is that right? That's precisely right. Well, it's said in therapy that if you show me somebody who's depressed, I'll show you somebody who's angry. Então havia uma pergunta aqui. Pode-se dizer que o estado negativo da Holly expressaria uma aparente depressão? E ele diz, bom, se diz na área da terapia que se você está olhando para alguém que está deprimido, então peraí que eu vou te mostrar um lugar de raiva que está guardado. I mean, I think that's kind of rather an easy formula, but the suggestion is that emotional states often overlay one above the other. Ele acha que isso pode ser uma certa fórmula, um pouco simplificada, mas a verdade é que os estados emocionais muitas vezes são camadas uma sobre a outra. I mean, if we go back to the question of creativity, e se voltarmos à questão da criatividade, if I can't express my creativity, then I may get angry, but I may just as easily become really, really depressed. Se eu não puder expressar a minha criatividade, pode ser que eu comece a ficar raivoso, mas igualmente, com muita facilidade, eu poderei ficar deprimido. And in fact, I think that quite often happens as a sequence around adolescence for youngsters who have been frustrated and angry, then they become depressed. E isso pode muito frequentemente acontecer como uma sequência na adolescência, jovens que ficaram tão frustrados e foram guardando aquela frustração e acabam ficando deprimidos. But I think it's very important not to be casual and make up formulas. Mas ele acha que é muito importante a gente não ficar na superfície e ficar já dando fórmulas de interpretação das coisas. But rather allow that individual story to be told in its own terms, not what I project upon it. E, ao invés disso, a gente permitir que a história de cada indivíduo possa ser contada nos termos do que a pessoa está sentindo, ao invés daquilo que eu projeto e já deduzo que é o que está acontecendo com a pessoa. And that's why I say when working with Bach flower remedies, the most important place to start. E é por isso que eu digo, quando trabalhando com os remédios de Bach, é que realmente o lugar mais importante por onde devemos começar is with myself. É cada um consigo mesmo. Eu comigo. Until I understand myself, I cannot really try to help somebody else. Pois enquanto eu não compreender a mim mesmo, eu não tenho a capacidade de nem mesmo tentar ajudar outras pessoas. Any other questions? Yeah, let me check here. So there's one, does any repressed emotion can be a cause of an illness? There's another one that talked about the shoots. This person, that's Rosanna, she said, I have a doubt. The shoots that we see close to the stem of the holly, is that only there to help the birds, or does the holly also does it grow shoots closer to the root? Okay. No, the green stems are not there for the birds.
E ele diz, não, na verdade, os caulezinhos verdes não estão lá para os pássaros. They're there to support the leaves. Eles estão lá para servir de apoio para que deles possam crescer as folhas. But the green shoots can come up from the ground, even in an old tree, it can start to regenerate. No entanto, em resposta à sua pergunta, sim, há brotos novos e verdes que podem nascer da própria raiz ou até mesmo de uma árvore que foi cortada ou que parece que morreu e regenerar a planta sim. Então, nasce broto de lá de baixo da árvore e da raiz. I mean, if you look at different species of trees, you will see that some of them do this. Let's say they regenerate, like olive. Com isso eu quero dizer, se você olha para diferentes tipos de árvores, há várias que se regeneram a partir do toco, tais como a olive. And others really can't do that at all. E há outros tipos de árvore que não conseguem fazer isso de forma alguma. So it's not the most important aspect of the holly tree, but it's an interesting one. Esse não é o aspecto mais importante da árvore da holly, mas é um aspecto interessante. Somebody said, I got a lot of healing from this. Some other person say, could we say that the lack of creativity is similar to a lack of freedom because the feelings are locked in? Yeah, this is nice. I like it. Então, essa era uma pergunta. Podemos dizer que a falta de criatividade tem a ver com a falta de liberdade, porque os sentimentos estão presos? Ele diz, nossa, gosto muito disso, sim. What else? And people commented also on how interesting the relation between beech and holly is. And then somebody said, what a beautiful process of germination when three seeds come together like Father, Son and the Holy Ghost. Essa foi um comentário aqui sobre o lindo processo de germinação onde se unem três sementes, Pai, Filho e Espírito Santo. Can I just tell you how I found out about that? E ele diz, posso contar para vocês como é que eu descobri sobre isso? I mean, it was many, many years ago, and I was looking for holly trees in Herefordshire, where I was living. Fazem muitos anos, ele estava fazendo uma busca, tentando achar árvores de holly na região de Herefordshire, onde ele estava morando. And I stopped to talk to a farmer. E aí ele parou para conversar com um fazendeiro. And was asking him about the hedge of holly trees that was on his land. E aí ele estava fazendo perguntas para esse fazendeiro sobre a cerca viva feita com árvores da holly que estava ali na terra dele. And he was the one who told me about this cooperation. E aí foi ele que me contou para o Julian sobre essa cooperação, de como as folhas vão fazendo essa cooperação, se enganchando umas nas outras. Because he said if you plant one tree by itself, it will never be really strong. E aí ele disse, Holly, é assim, se você plantar uma árvore sozinha, ela nunca terá a força que ela precisa ter. And he wasn't, let's say, he wasn't a botanist, he was a farmer. Ele não era alguém que estuda botânica, ele era um fazendeiro, um agricultor. Mas thinking that I should use my eyes to look. E ele diz, o Julian, mas ele me fez pensar e ele me mostrou que eu deveria usar os meus olhos para enxergar as coisas. And that's how, for me, the process of, let's say, the science of observation. E foi assim, então, que para ele o processo e a ciência da observação se desenvolveu. That's how it comes about. You don't need a degree in botany or to be a professor or something just to be able to look.
Pois, na verdade, ninguém precisa ter um curso e uma formação como botânico para ser capaz de usar os olhos e enxergar e ver. And the same would be true if you're observing people or children or any situation. You don't need to be specially trained. Just look and see and try and understand. A mesma coisa é verdadeira se você está, quando se trata de conhecer e entender as pessoas. Não é que você precise ter um monte de certificados e formações e cursos. É preciso, sim, tentar entendê-las. And that was Dr. Bach's great gift. E esse foi o grande presente do Dr. Bai, o grande dom dele. He said, any of us can do this. Ele disse, todos nós, qualquer um de nós pode fazer isso. And any of us can. E, de fato, todos nós podemos. So, if there's nothing more to say, E então, se não há mais nada a dizer, I'd like to thank you all for spending this time together. eu gostaria de agradecer a todos vocês por termos podido estar juntos durante esse tempo hoje. And the best of luck with all your work. E para todos vocês, muito boa sorte com todo o Alright. trabalho que vocês fazem. And I hope it brings you a lot of creativity and joy. E eu espero dizer-lhe que ele traga para você muita criatividade e muita alegria. Of course, I'd also like to thank Luciana and Ruth, but particularly Ruth. E ele diz, é claro, eu também gostaria de agradecer a Luciana e a Ruth, e muito especialmente a Ruth, Because you give me this opportunity to share my ideas. porque é com a tradução que você me dá a oportunidade de compartilhar as minhas ideias. And as somebody said there, obrigada, Blossom. E alguém falou aí, obrigada, Blossom. Né? Yes, we thank you for all the inspiration and for the creativity of your lectures. It's always a delight. Eu diz, a gente agradece você muito pela sua inspiração e pela criatividade das suas palestras. É sempre um deleite assisti-lo. Okay. Bom, então eu quero também agradecer ao Julia novamente, a Ruth e a presença de todos vocês aqui nessa manhã de sábado. And Luciana wants once again to thank Julian and Ruth and the presence of every one of you for in this Saturday morning. Quero agradecer a Bruna também, que ficou aí dando apoio para as pessoas que não estavam conseguindo entrar. And she wants to thank Bruna, who gave this great support for everyone who was trying to log in. E quero falar que nesse mês a gente realmente está com um olhar especial na Holly. And she wants to say that this month we have a special regard for Holly. We're looking in a special way towards Holly. Ainda esse mês a gente deve lançar mais um vídeo do Projeto Escolhas. And this month we are still going to release a new video of the project Escolhas, Choices. E dessa vez eu não vou fazer mistério, a gente vai trazer histórias de Holly. And this time she's not going to make it a surprise because what they're bringing out is stories of Holly. E aí, voltando ao que o Julian falou logo no começo da palestra sobre Holly. And now back to what Julian said in the very beginning of this talk about Holly. Essas histórias vão ilustrar como a gente pode pegar um sentimento ruim e fazer uma coisa boa dele. And these stories are going to illustrate how can we pick up a bad feeling and do something really good out of that. Então, peço para vocês, convido vocês a ficarem de olho nas redes sociais e para vocês saberem quando a gente vai... Desculpa. Desculpa. Para saber quando a gente vai lançar, provavelmente por volta do dia 15 de dezembro. And so, stay tuned and watch out because we're going to release this probably around December 15th.
e que essas histórias inspirem todos nós. And may all these stories inspire all of us. Então, muito obrigada a todos vocês e, assim, um Natal iluminado, né, e que 2018 possa trazer bastante luz e que a gente possa estar sempre preenchido com essa luz para não guardar dentro da gente esses espaços escuros que o Julian, esses black holes, né, esses buracos negros dentro da gente, que a gente sempre inunde eles com muita luz. So thank you, all of you, and may 2018 be really powerful in terms of us bringing that light and not nurturing these black holes, but really bringing out the light. Okay. Well, I'm reluctant to say goodbye. E ele diz que tá difícil dizer adeus. But till next time. Mas Thank you até a very much. próxima. Até a próxima. Thank you very much, Julian. Bye-bye. Have a Bye. nice weekend. Bye. Thank you. Muito Thank you. obrigada. Bye. Thank you. Bye. Bom, Bruna, se você quiser. Bruna, você fala um oi para todo mundo?